Olá, pessoal, tudo bom? Como nós já estamos criando essa cultura, nós vamos fazer a atualização desta semana sobre o que acontece na Núcleo, na CAPES, que pode nos afetar, nós revistas, nós professores de pós-graduação e programas como um total, CNPq e Mundo. Eu sempre tento ser o mais rapidinha, né, para a gente passar a informação, o vídeo não ficar muito longo. Hoje eu também não vou sair da mesma rotina, mas a gente tem alguns pontinhos interessantes acontecendo essa semana. Vamos lá. Bom, então aqui, como eu já falei, a agenda da semana, atualização da CAP, CNPq e Mundo. Essa semana está saindo hoje na quarta, geralmente a gente sai na segunda, mas como nós tivemos a organização do nosso capítulo de livro, do nosso e-book, né? Nossos e-books, nossas reuniões aconteceram na segunda também, acabou atrasando um pouquinho. Bom, então essa semana, como nós estamos já acostumados, deixa eu aumentar um pouquinho para ficar melhor, embora eu vá passar esse slide para vocês. Então, na segunda, nós fizemos os ajustes, né, das áreas dos livros, fechamos os capítulos, referente até os materiais encaminhados no dia 28, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Fizemos uma reunião no Teams, aonde a gente já concordou que quem conseguisse participar, mesmo porque são muitas pessoas, todos nós temos agenda corrida, tem a voz das decisões e votações. Muito obrigada a todos os professores que participaram, porque a gente sabe que isso é muito importante. Na terça, nós fizemos uma live sobre as perspectivas do mestrado EAD no Brasil. Foi uma live bem interessante, onde a gente procurou esclarecer todos os meandros desse mestrado, desse tipo, né, de mestrado e doutorado, e entender algumas questões conceituais também. Então, se você não é da área de educação, se você tem dificuldade com o conceito de EAD, hibridismo, ensino mediado por tecnologias, é importante ver se você pensa nesse modelo de oferta de pós-graduação. Hoje nós vamos falar sobre a história antiga, nós estamos trabalhando com o livro do George Smith, né? E na quinta-feira, amanhã, nós vamos falar texto por ChatGPT e comparar com o texto desenvolvido por humano desse texto que nós temos até agora, tá bom? Mas nós temos algumas coisas acontecendo, a gente vai ver isso também em seguida. Bom, hoje, a pedido, né, dos professores, do pessoal que estava com dúvida, eu escrevi e gravei passo a passo de um artigo mínimo, tá, pessoal? Não é um mega capítulo de livro, vocês vão ver que eu fiz aqui na hora. Eu fiz um capítulo de livro do que se espera no critério mínimo dentro da atualização diária, tá? Vamos entender que livro com assuntos específicos, eles têm um formato. Por exemplo, se a gente vai fazer um livro de direitos humanos, então os capítulos vão ter um formato. No livro de atualização diária, a ideia é comunicação científica de forma popularizada e criação de diálogos. Então, eu gravei o vídeo do resumo da reunião, gravei a reunião para vocês também, mas hoje eu gravei, vai ficar disponível no site, toda a concepção dos critérios mínimos para um capítulo de livro de atualização, ok? Os materiais, então a chamada anterior fechou dia 28 de fevereiro, e no dia 1º de março já abriu outra chamada, outras 9 áreas. Nós fizemos a votação na segunda, se esses livros sairiam de 4 em 4 meses, ou de 2 em 2 meses. De um critério bem assim, de uma votação de único voto, nós decidimos de 2 em 2 meses, porque não somos só nós, editores, que vamos escrever, mas também é chamada pública. Lembrando que a CAPES coloca o número mínimo de 50 páginas. Porém, nós não temos tido dificuldade quando a gente faz essa organização, porque tem umas áreas que recebem mais, mas podem atuar em outras áreas, tá? Então, esses capítulos que foram enviados no dia 1º de março, vão ter chamada até dia 15 de abril, para o livro sair em maio, e a gente precisa fechar a questão do simpósio, que nós vamos decidir em conjunto assim que esses livros saírem, tá? A gente viu que essa primeira experiência, eu acho que toda experiência é válida, mas essa primeira experiência de livros, né, de organização de livros, como nós não estamos acostumados, é uma coisa nova para todo mundo, pelo menos para a maioria, então nós nos ajustamos essa semana, tá?
Bom, a gente está também testando um sistema novo, entre aspas, tá bom? Existiu uma iniciativa de internacional de comunicação, não só comunicação científica, mas na questão de viabilização entre idiomas. Então, é uma inteligência específica que traduz os materiais, e a proposta dessa associação seria que esse material que a inteligência artificial traduziu, no ano seguinte, tá, ele fosse sendo atualizado de acordo com a linguagem local. E essa atualização seria realizada por estudantes de iniciação científica, tá? O que que aconteceu? Essa iniciativa nós usávamos quando nós começamos, traduzíamos os materiais bem mais baratos, porque viabiliza isso, né, essa é a proposta, e essa iniciativa saiu do ar, esse sistema saiu do ar porque quase faliu, assim como a Núcleo, né, porque é muito difícil você manter quando você tem essa proposta de inovação, tecnologia e ligado ao conhecimento, é uma coisa muito interessante. Mas ela conseguiu ser vendida, alguém, se eu não me engano, foi a Google que aderiu, e eles estão colocando de novo em funcionamento esse critério de tradução. Então, nós estamos testando para ver se estiver ok, para começarmos o quanto antes traduzir todos os materiais. Então, as traduções sairiam por um preço bem bacana e daria para a gente começar a trabalhar, viabilizar mais, porque como a gente sabe, a gente está querendo adaptar toda a revista de forma integral, porque nós temos as traduções para os outros idiomas, os artigos publicados em outros idiomas, eles indexam, mas na revista ainda tem falhas desse layout. Então, não na indexação para ter acesso ao material, mas na revista, o layout em si. Então, a gente está trabalhando com isso, até mesmo porque nós estamos adequando a revista para a COP, para a gente ser membro também da COP. Então, a gente já está um tempão conversando com eles, e o que isso significa? Que a gente vai ter aquele adesivinho no site e a cópia atestando a nossa seriedade, o nosso trabalho, e isso vai nos colocar, né, todos nós, num novo patamar na visualização acadêmica, científica e na comunicação internacional. Nós estamos correndo muito para isso. Bom, essa semana também, na semana passada, na verdade, nós aderimos à indexação na academia.edu como revista, e ela é uma indexação paga, ela é uma assinatura paga para nós que somos revistas, tá? O trabalho de indexação na academia.edu, ele é manual, então ele é um trabalho difícil, porque ele pede uma série de metadados para subir os materiais, mas para você, para mim, enquanto pesquisador, enquanto pesquisadora, é fantástico. Se você não é cadastrado, se cadastre lá. Porque, para você ter uma ideia, a Harvard coloca os materiais lá, a Cambridge coloca os materiais lá. É uma rede internacional, aonde os pesquisadores conseguem se comunicar, conseguem, inclusive lá, eu posso colocar um material, por exemplo, em Zika, esses materiais, principalmente na área que usam termos que na busca aparece fácil, Zika, o Covid, por exemplo, se esse material aparecer para o pesquisador, ele pode traduzir em acho 24 idiomas, e isso faz com que os materiais sejam muito citados e muito lidos. Nós indexamos o material essa semana, e ele já foi indexado, ele já foi acessado, já foi citado 4 vezes, tá? Como você consegue fazer isso? Entre lá e se cadastre como pesquisador, tá? E aí você vai ver, nós estamos subindo todos os materiais, mas assim, as métricas são fantásticas. Isso também é uma indicação, a gente vai ver de algumas instituições internacionais. O nosso MBA começa na sexta-feira. Eu estou esperando o professor Antônio me encaminhar quantos alunos de Angola nós vamos ter, porque a ideia do MBA foi para o pessoal de Angola, e a gente abriu para brasileiros também, para a gente conseguir aumentar a turma. Então, não temos ainda quantos alunos nós vamos ter, mas nós temos, aqui do Brasil só são 5, se eu não me engano até agora, 4 ou 5, e eu estou esperando o professor Antônio retornar. Bom, na semana passada,
nós fizemos uma live sobre qualis, tá bom? Na semana retrasada e passada. São 2 semanas de terça-feira. Para os professores que ainda não entenderam muito bem essa questão da qualis, é muito importante ver essas 2 lives que nós fizemos. Quem não quiser me pedir, eu posso encaminhar. Por quê? Porque a gente vai entender lá na frente que o pessoal que atua com Google, que é o QR2, tá, na questão de qualis, a gente vai precisar discutir mais, e esses assuntos já entraram em pauta agora na mesa que foi realizada essa semana, nas discussões de tecnologias de avaliação de programas, e a gente vai precisar entender um pouco mais para as próximas discussões, tá certo? O professor mandou o artigo do professor Sigmar, tá, que é diretor da ABEC. E esse artigo é bem interessante, porque ele aponta algumas críticas às métricas das revistas internacionais, e é igualzinho o que eu apresentei na live de terça na semana passada, só que tem uma diferença, ele deixou muito vago, e eu meio que escancarei a situação dessas bases, tá? Por exemplo, a PLOS ONE, ela não é reconhecida pela COP, tá? E ela é qualizada aqui no Brasil e recebe hoje quase, na avaliação passada, quase 2.000 materiais de pesquisas brasileiras, e ela não é reconhecida pela COP. Então, se nós continuarmos nesse padrão, essa revista estaria fadada a cair para C, seria o certo. E o professor Sigmar, ele fez uma crítica justamente a essas revistas que não possuem a qualidade acadêmica, científica, que não prezam por isso e que não obedecem esses padrões e são obrigadas a fazer uma série de retratações. Bom, veio bem a calhar no que a gente está falando e no que a gente está tentando conscientização. Nós também estamos incluindo nos grupos, continuamos incluindo os novos editores e pareceristas. Então, às vezes, pode ficar meio perdido para quem está chegando, mas qualquer coisa pode me chamar que a gente está à disposição, tá? O horário da Sara, então, a partir do dia 15, a Sara vai fazer um horário diferenciado. A Sara é a pessoa que passa os artigos, tá? Que faz o controle dos vouchers e dá as cartas para os professores. Não fiquem preocupados se ela demorar a responder, porque ela já é formada na área de tecnologia e ela está terminando engenharia da produção e ela quer participar de um projeto de ambiente prático, então ela vai ficar com alguns horários picados. Então, claro que nós trabalhamos com fomento de conhecimento e incentivamos que ela fizesse essa experiência. Então, nos próximos 6 meses, ela vai participar dessa experiência, então os horários dela vai ficar picado, inclusive final de semana. Então, vai ficar 3, 4 horas por dia, depois vai ficar também parte do sábado, parte do domingo, então ela vai dar conta da demanda, mas nesse sistema picado, tá bom? Bom, como vocês sabem, nós já fizemos a parte de membros do YouTube, para que possamos fomentar um pouquinho mais, viabilizar um pouquinho mais o nosso trabalho, mas lá também nós estamos disponibilizando materiais práticos, assim como esse que eu fiz, cursos, né? Cursos de pré-projeto, materiais práticos, então para os seus alunos, principalmente para o da graduação, pode ser uma indicação legal para que eles venham a participar, tá certo? E a adequação da COP que a gente já falou. Bom, com relação a CAPES, né, as novidades que nos afetam diretamente. A reunião que foi realizada no dia 2 do Ministério das Relações Exteriores e a CAPES, procurando, né, fomentando, falando um pouco mais sobre essas novas parcerias internacionais. Isso vem a atingir a internacionalização dos programas, aquela questão das notas mexe também, então tem algumas coisas que podem vir novas por aí. No dia 3, a CAPES anunciou um aumento de 5.300 bolsas, então uma notícia boa para o pessoal de pós-graduação. E agora a gente tem 2 questões aqui que eu até coloquei o link para os professores verem. No dia 28, foram divulgados os representantes dos colégios, dos 3 colégios, junto à CAPES, tá? Isso já coloca-nos numa outra questão, porque a função desses colégios é justamente, desses líderes aqui, discutir os critérios avaliativos. Então, a gente tem aquela autocomposição do Ministério Público e nós temos certeza que não vai mudar para trás, mas não temos certeza do que vai acontecer para frente.
E aqui no dia 2, logo em seguida, o grupo discutiu a gestão de dados na pós-graduação. E aqui já apareceu algumas coisinhas que talvez a gente precise já ficar de olho para os programas de PPG para avaliação. Até agora, dizem que vai continuar como está a questão das métricas das avaliações. Mas algumas questões que estão acontecendo no mundo podem empurrar para não, principalmente de qualis, tá? Então nós temos que acompanhar isso aqui bem de perto. Semana que vem eu vou fazer um vídeo só focado nessas discussões. Ontem eu falei com a professora Silvia, inclusive ela vai fazer parte daqui da nossa equipe editorial. Ela participa desses grupos de trabalho, não dos colégios, mas dos grupos de área específico, e ela já falou que dia 28, se eu não me engano, vai ter também uma outra reunião diária dos grupos, né, dos GTs, para trabalhar essas questões. Então, é uma pessoa que vai fazer diferença aqui para a gente, até para a gente começar a pensar nesses aspectos, tá? Bom, CNPq sem novidades, eu repliquei aqui. E aqui, para não ficar muito extenso, eu vou para a questão do mundo. O que que está acontecendo? O mundo já está discutindo sobre, já sabe-se que o ChatGPT até agora da Microsoft com a empresa do Musk, essa união tem muitas falhas, mas já sabe-se que, na verdade, quem aglomera mesmo a quantidade muito grande de informação é a Google. Durante muito tempo nós fomos alimentando a Google, e eles já estão lançando a ferramenta, dá um Bing aí, mas ainda está muito modesto. A nossa preocupação qual é? É que a ideia deles inicial é que no site, na barrinha de busca, você tenha a opção de buscar por pesquisa e buscar por tecnologia de inteligência artificial. Só que no grande número de pessoas vai para a inteligência artificial e não para a busca, tá? Isso vai fazer com que a busca de humano, ela tem a tendência de ir para inteligência artificial. E aí a gente já começa a pensar algumas discussões, inclusive academia.edu foi uma discussão que teve agora semana passada em Harvard, porque seria uma terceira via, então a gente induziria os nossos alunos a buscar direto em plataformas como estas, como a ResearchGate, a academia.edu, como a Publons, para que esses alunos não tivessem o risco, né, não corresse o risco de optar pela GPT. Então, algumas coisas que estão acontecendo nessa área. E a criação de métricas e mecanismos próprios para assegurar a qualidade das pesquisas, que seria justamente isso. Os materiais pesquisados na Crossref, bases de dados abertas, sempre a comunidade internacional, ao contrário do Brasil, está muito inclinada a essas bases de dados abertas que produzem, que promovem o conhecimento acadêmico científico sem custo, até mesmo pela introdução e necessidade do pensamento crítico, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E isso vem como resposta a algumas coisas da tecnologia que já estão sendo usadas para o lado negativo pela humanidade. Então, para quem se interessar, tem canais abertos no YouTube mesmo, ensinando vídeos, chama Criar Vídeos Dark Virais. Então, são vídeos que utilizam da inteligência artificial para criar o avatar, criar a história e o que está acontecendo bombando, tá? O que as pessoas estão buscando, distorce essa história e cria tudo automático, tá? Então, dark virais, justamente isso, porque eles são negros, não tem fonte de informação, o negócio deles é conseguir acesso, não tem pudor, não tem ética, destrói com uma vida de pessoas a minutos. E o que preocupa mais é porque ele tem associação com aplicação de manipulação de voz. Então, uma sequência que a gente fala, por exemplo, eu gravo muito vídeo, ele pega a minha sequência de voz e a pessoa consegue criar um vídeo dark como se eu estivesse falando alguma coisa. Então, ele pega o meu rosto, pega a minha voz falando e cria um vídeo que possa dar um assunto bombástico, por exemplo. E isso aqui é uma preocupação porque muitas pessoas estão acreditando que esses vídeos são reais. Então, como que você vai trabalhar com esse lado negativo da tecnologia? Fomentando o pensamento crítico e focando em bases específicas. Beleza? Bom, pessoal,
desafios, muitas repercussões, muita novidade toda semana, e nós estamos aqui para isso, atualização rapidinho em 20 minutos. Um abraço e até a próxima.